Bom, meus irmãos, com certeza, eu espero que vocês lembrem-se das últimas mensagens que eu tive a oportunidade de compartilhar com vocês aqui. Não acredito que vocês... Eu acredito no potencial de vocês para lembrar de tudo, mas eu sei que também eu tive que rever algumas coisas que eu falei nas últimas vezes. E eu tenho falado na carta de 1 João, e a gente, por duas outras oportunidades, ambas em janeiro, a gente teve a oportunidade de ver alguns conceitos sobre uma verdadeira comunhão com Deus. E na primeira mensagem, vimos que a primeira prova da verdadeira comunhão com Deus se baseia em três convicções a respeito da palavra de Deus: que ela é imutável, ela é real e ela é viva. Na segunda mensagem a respeito dessa carta, da primeira carta de João, o apóstolo ele baseia a sua segunda prova com relação a uma verdadeira comunhão com Deus na negação de três afirmações que os falsos profetas que se infiltraram ali estavam falando. E essas negações eram: o pecado não me separa de Deus, ele não faz parte da minha natureza e não se manifesta nas minhas ações. Nós vimos como João vai se opor a essas afirmações desses falsos mestres. Diante disso, ele vai apresentar para nós uma terceira prova de uma comunhão verdadeira com Deus, mas agora ligado diretamente à atitude, a uma postura da parte do crente. Eu gostaria de, antes de tudo, lembrar uma frase que eu falei nas outras duas mensagens, uma frase de um professor meu, já falecido, a respeito dessa comunhão verdadeira. E ele diz: a medida da comunhão de um indivíduo com Deus é a experiência crescente do caráter divino na sua vida. A medida da comunhão de um indivíduo com Deus é a experiência crescente do caráter divino em sua vida. Mas por que João vai dar uma terceira prova? Por causa de possíveis crentes que ali estavam e ali congregavam, e que diante do muito falar desses falsos profetas, ficaram com dúvida em relação a essa comunhão. Por isso o apóstolo vai dar mais uma prova da comunhão verdadeira do cristão com o seu Deus. Por isso, abram a Bíblia de vocês em 1 João, capítulo 2. Nós leremos dos versículos 3 ao versículo 11. Diante disso, como que é vista a comunhão do crente em Cristo? Eu, pensando nessa pergunta que eu me fiz, como que eu posso ver isso na vida do cristão, de acordo com aquilo que o texto vai nos dizer também? Eu pensei num protocolo de segurança muito comum que acontece em várias empresas. Muitas empresas, principalmente aquelas que oferecem mais risco, de vida ou de acidente para os seus trabalhadores, eles têm um protocolo rígido de segurança onde eles precisam rever esse protocolo todos os dias. Eles precisam checar cada uma das áreas, por mais que sejam as coisas mais óbvias. Mas eles precisam novamente checar. E por isso parece que se assemelha muito com aquilo que João vai falar aqui. Por uma terceira vez, ele vai dar uma terceira prova a respeito de uma comunhão verdadeira com esse Deus. Leremos do capítulo 2, versículo 3 ao 11. E a palavra de Deus diz assim: sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele.
Aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio, a mensagem que ouviram. No entanto, o que lhes escrevo é um mandamento novo, o qual é verdadeiro nele e em vocês, pois as trevas estão dissipando e já brilha a luz verdadeira. Quem afirma estar na luz, mas odeia o seu irmão, continua nas trevas. Quem ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, diante da Tua palavra, nós nos colocamos com os nossos corações desejosos de aprender mais daquilo que o Senhor pode nos ensinar, Senhor. Então, Pai, a gente te pede, a gente te suplica, Senhor, que o Senhor ministre nos nossos corações aquilo que as verdades bíblicas estão dizendo a nosso respeito, para que de fato a gente possa experimentar uma comunhão verdadeira e genuína contigo, Deus. Esse é o desejo do nosso coração nessa noite, Senhor, e em todo o resto da nossa vida. Por isso oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Bom, diante disso, João está passando para os seus filhos na fé, uma expressão que ele usa muito, filhinhos. Algo muito importante. Ele está passando esse protocolo de segurança, pelo qual eles vão ter que diariamente passar o checklist ali, olhar cada detalhe dessa lista e avaliar, para que eles possam servir de uma maneira digna a esse Deus. Era necessário que isso fosse feito. E esse protocolo de segurança é a terceira prova de uma comunhão verdadeira. E ela se baseia em 3 atitudes do crente. A primeira atitude que é necessária para esse crente e que esteja nesse checklist marcado como algo que realmente acontece é a obediência, obedecer. Nos versículos 3 e 4, a primeira atitude que evidencia uma real comunhão com Deus é a obediência desses servos. É a obediência daqueles que foram salvos. Ao longo dessa carta de João, por cerca de 40 vezes, aparecem as palavras conhecer ou saber. E também, por cerca de 10 vezes, a palavra guardar, a ideia de obedecer. João, ele enfatiza, ele utiliza essas palavras para enfatizar a necessidade, o fato de que aquele que nasceu de novo em Cristo Jesus, ele tem o bom hábito de obedecer. Aquele que me ama, ele obedece. Aquele que de fato quer uma comunhão real comigo, ele obedece. A obediência é a evidência da salvação. Ela evidencia essa salvação e, consequentemente, ela autentica o discurso daquele que se diz ter comunhão com Deus. Não adianta uma pessoa ela ter todos os padrões humanos especificados para um crente se ela não obedece a Deus. Algumas pessoas dessa igreja provavelmente estavam passando por isso. Numa situação em que as vidas delas corriam, elas se acostumaram com a religiosidade. E se acostumando com a religiosidade, o fato delas parecerem crentes fazia elas pensarem que mesmo que elas não obedecessem os mandamentos de Deus, que elas ainda teriam comunhão normal com esse Deus. E não é assim. Tiago, ele fala sobre
uma questão muito parecida. No capítulo 2, dos versículos 14, no versículo 14, ele fala assim: que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso essa fé pode salvá-lo? Eu vou adicionar o essa fé pode salvá-lo, porque isso aqui pode causar talvez uma complicação na nossa cabeça. Paulo já falou algumas vezes a respeito da salvação, e ele já falou por diversas vezes que não é por meio de obras. E Tiago, quando ele vai falar aqui de que adianta a pessoa dizer que tem fé se ela não tem obras, essa fé sem obras que ele diz ter pode salvá-lo, essa fé não pode salvá-lo. Porque a fé, consequentemente, ela implica em frutividade na vida cristã. E essa frutividade, essa produtividade do cristão vai ser resumida também em obras. Apesar de que obras não fazem com que uma pessoa seja salva. Nós sabemos disso. Mas essas obras também são alguma das evidências que nós podemos ver na vida de algum cristão, de que de fato essa fé é uma fé viva. É uma fé praticante, é uma fé obediente. Porque ele, diante dos mandamentos desse Deus, ele obedece. E obedecendo, ele coloca em prática. E colocando em prática, é evidenciado também a obra. Como pode alguém, então, que não obedece à lei de Deus, ter comunhão com o Deus dessa lei? Como pode alguém que não obedece os mandamentos, os preceitos que servem para guiar a vida do cristão, como pode essa pessoa que não obedece esses mandamentos, que não obedece esses preceitos, se dizer que tem comunhão com o Deus desses mandamentos? João, ele vai deixar bem claro, não tem como isso acontecer. Não há possibilidade de acontecer algo parecido com isso. Se a pessoa ela não obedece os mandamentos de Deus, se ela não tem uma vida regrada de acordo com essa dieta que vem da parte de Deus, consequentemente ela está limitada a não ter comunhão com esse Deus. É uma consequência natural das coisas. Mas João, ele garante que aquele que obedece essa lei, o amor de Deus está aperfeiçoado nessa pessoa. É uma coisa muito interessante, porque a gente tem que pensar também no que esse amor que já está aperfeiçoado nessa pessoa que obedece a essa lei, o que esse amor representa na vida dessa pessoa. E diante disso, eu me lembro daquilo que Jesus falou para os seus próprios discípulos, inclusive numa ocasião em que João estava presente. No versículo 15 do capítulo 14 do Evangelho de João, Jesus disse: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. João está repercutindo essa informação de Jesus. Ele está transmitindo para esses cristãos, esses filhinhos na fé, que aqueles que obedecem, o amor de Deus, consequentemente, está aperfeiçoado na vida deles, porque na vida deles já foi habitada pelo Espírito Santo. E agora eles estão habilitados a viver uma vida de santidade diante de Deus. João, ele vai levantar essa observação por causa dessa lembrança também. Jesus havia me dito, e por isso eu estou dizendo a vocês, se vocês amam de fato a esse Deus, se vocês querem de fato ter uma comunhão real com esse Deus, uma das provas que vai evidenciar essa comunhão verdadeira com Deus é a sua obediência. Porque na sua atitude obediente diante desse Deus, vocês vão
demonstrar também esse amor por esse Deus. João chama a nossa atenção para a importância de uma obediência fiel a essa lei de Deus. Nós não podemos cair no erro de nos tornarmos rebeldes a essa lei. Nós não podemos nos dar ao luxo de vivermos uma vida paralela a essa lei, onde elas nunca se tocam, onde a minha vida nunca é confrontada e nunca é modificada por essa lei. João está chamando a nossa atenção para que nós tenhamos a consciência da necessidade de obedecer à lei de Deus. Porque obedecer a essa lei significa uma predisposição da minha e da sua parte a buscar de fato a seguir ela. Não é uma coisa pesada para nós, não deve ser uma coisa pesada para nós, a ponto de você pensar, poxa, mas Paulo, se eu não obedeço, se eu pequei contra o Senhor aqui, quer dizer que eu nunca tive uma comunhão com Deus? Não, não está dizendo isso. Está se relacionando com uma predisposição da minha e da sua parte de seguir essa lei. E isso também contabiliza com o fato de que nós somos falhos. Nós somos limitados, Deus sabe disso. Deus sabe que nós somos pecadores e nós somos incapazes de cumprir inteiramente com essa lei. Deus sabe disso. E quando nós fomos alcançados por Cristo Jesus, por meio da ação do Espírito Santo, quer dizer também que o Espírito Santo me convenceu que eu sou incapaz disso. Eu já entendi, e por isso, por entender que sou incapaz de cumprir com essa lei, incapaz de estar corretamente diante dela por inteiro, eu entendi o que a graça de Deus significa na minha vida. E por isso agora eu vivo por meio da graça. Porque Deus, sabendo que eu sou incapaz disso, mesmo assim, Ele enviou o seu Filho. E o seu Filho representa a remissão dos nossos pecados, daqueles que a gente já cometeu e daqueles que a gente ainda vai cometer. Porque nós só seremos perfeitos na glória quando estivermos junto ao Pai. Deus sabe disso, irmãos. Deus sabe da nossa incapacidade. Mas o reconhecimento dessa incapacidade também não pode gerar na nossa vida um adormecimento, onde eu vivo uma vida aquém dessa lei, sem querer saber como ela funciona, o que é que ela impacta na minha vida. Não somente seguir aquilo que é conveniente. E isso é uma dificuldade. Porque muitas vezes a gente encontra na nossa vida determinadas áreas e a gente consegue até identificar como áreas pecaminosas. Mas talvez não seja conveniente para mim, naquele momento, abandonar aquele pecado. Talvez não seja para mim algo tão importante me abster daquela prática que não glorifica o nome de Deus, porque me dá prazer, me satisfaz. O que João está tratando aqui é justamente isso, para que a gente tenha uma vida obediente diante desse Deus, desejosa de seguir e cumprir com esses mandamentos, para que a gente não caia no erro de lidar. Com esse pecado aqui eu trato, mas esse pecado aqui eu vou deixar para depois, isso aqui ainda é importante para mim. João está chamando a nossa atenção para que nós nos empenhemos, nos dediquemos a cumprir, desejosamente cumprir a lei do Senhor. Mas João, ele continua aí nos versículos de 5 a 6,
ele vai mostrar a segunda atitude do nosso protocolo de segurança. E essa segunda atitude do nosso protocolo de segurança é andar como ele andou. Diante dessa atitude obediente para com os mandamentos de Deus, João vai apontar para uma consequência direta a essa obediência. Eu sou conformado à imagem desse Deus, à imagem de Cristo Jesus. Uma pessoa que obedece aos mandamentos de Deus, uma pessoa que obedece esses preceitos estabelecidos por essa palavra, ela é conformada à imagem desse Cristo Jesus, à imagem do seu Salvador. No versículo 6, nós encontramos outra palavra que é muito importante para João e tem um significado muito importante para definir esse andar conforme Cristo Jesus andou. E essa palavra é permanecer. Essa palavra, além de ser uma das preferidas de João para lidar com a salvação, ela está diretamente ligada a esse andar como Cristo andou. Pois só existe possibilidade de nós andarmos como Cristo andou, se de fato nós já fomos salvos um dia. A palavra permanecer para João, ela traz esse conceito de salvação. É aquela pessoa que permanece, que ela não é abalada. E nós cremos e sabemos que nós não podemos perder salvação. Por isso João está lidando com isso. Aquele que permanece, aquele que um dia foi salvo por Cristo Jesus, pela obra de Cristo Jesus na cruz, esse homem também, ele anda como Cristo andou. Ele anda como Cristo andou, porque só existe a possibilidade desse andar por causa do Espírito Santo, que um dia habitou nos nossos corações e habita até hoje. Desta maneira, o apóstolo está dizendo que aquele que permanece, ou seja, aquele que foi salvo pela obra de Cristo Jesus, esse amor ele está aperfeiçoado e o Espírito Santo habitando na minha e na sua vida, ele me habilita a viver como Cristo viveu. É uma ideia muito lógica no raciocínio de João. Porque se você permanece, logicamente o Espírito Santo habita em você. E se o Espírito Santo habita em você, logicamente, a sua vida vai ser uma vida de conformidade com a vida de Cristo Jesus. Porque o Espírito Santo, ele trabalha na minha e na sua vida dessa maneira, nos constrangendo a viver uma vida que nós anteriormente não teríamos como viver. Mas por causa desse Espírito Santo, nós estamos habilitados a viver agora. Mas como pecadores, como nós podemos viver a vida que Cristo viveu? Simples. Aqueles que permanecem em Deus são conformados por Cristo Jesus, por meio do seu Espírito. Tal como ele fala na habitação do Espírito Santo, em João 14, 16 e 17. João ele vai falar lá, relatando um discurso de Jesus. E o próprio Jesus Cristo diz assim: eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará um conselheiro para estar com vocês para sempre. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive em vocês, e Ele estará em vocês. Uma habitação permanente do Espírito Santo constrange a minha e a sua vida a viver uma vida de conformidade com a imagem de Deus, com a imagem de Cristo Jesus. O projeto de Deus em esculpir essa imagem do seu Filho na minha e na sua vida é extremamente maravilhoso, porque nós estamos sendo comparados, somos conformados à imagem do próprio Filho de Deus. Isso de fato é maravilhoso. Mas também
existe a parte dolorida disso, porque nós estamos sendo talhados por essa talhadeira de Deus, para que nós possamos ser, em cada curva da nossa vida, moldados à imagem de Cristo Jesus. É uma ideia de uma forma colocada em cima de uma tela limpa, para que essa imagem que vai ser posta na tela, ela seja em todos os detalhes, igual à figura principal. E aí, em cada detalhe ali, precisa ser parecido com a imagem de Cristo Jesus. E por isso, às vezes, esse processo vai ser dolorido na sua e na minha vida. Porque nós teremos que abandonar, nós teremos que abrir mão de coisas da nossa identificação anterior. E ser moldado à imagem de Cristo Jesus é um padrão muito alto para mim e para você. E esse padrão ele só pode ser cumprido por causa do Espírito Santo que habita nas nossas vidas. Passar por esse processo de andarmos como Cristo andou, ou sermos conformados à imagem de Cristo, exige que abramos mão de quem nós éramos para nos tornar aquilo que Deus quer que sejamos. Precisa haver esse abster-se de quem nós éramos, para que nós possamos viver aquilo que Deus quer que nós sejamos. Esse processo é um processo difícil. É um processo que não é um processo instantâneo. Não é uma coisa que vai acontecer de um dia para o outro. Mas que, no final dele, no dia em que Cristo retornar, essa imagem estará desenhada perfeitamente no quadro. E nós seremos como o Filho de Deus. Nós estaremos com um corpo glorificado. Teremos os nossos pecados separados de nós, tirados de nós por completo. Nós estaremos junto do Pai, para que Ele seja glorificado para toda a eternidade. João, ele chama a nossa atenção para a importância da necessidade de andarmos como Cristo andou, em todas as áreas da nossa vida. Conquanto ainda sejamos falhos em algumas áreas, mas o objetivo é que a gente continue nos esforçando para que essa imagem seja aperfeiçoada em nós. Paulo ele vai falar algo muito parecido com isso na sua carta aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 29. Nós fomos escolhidos para sermos conformes à imagem de Cristo Jesus. Porque aqueles que de antemão os conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Ele nos predestinou para isso. Ele nos separou para sermos a imagem do seu Filho. E isso é maravilhoso. É algo que de fato nós não merecemos. É algo que de fato nós não teríamos como alcançar por qualquer outro método. Somente mesmo pelo sacrifício de Cristo Jesus nós poderíamos ser conformados à sua imagem. Por isso, João ele dá continuidade a essa ideia. E ele vai apresentar a terceira atitude do nosso protocolo de segurança. E essa terceira atitude traz a ideia do enxergar, a ideia de conhecer, de compreender o projeto de Deus na nossa vida. Quando o João ele começa no versículo 7, parece algo meio estranho quando a gente lê.
Os versículos 7 e os versículos 8 parecem que são contraditórios. Porque ele fala, eu não lhes trago um mandamento novo, mas um mandamento antigo que vocês já conhecem. E aí logo em seguida, no versículo 8, ele fala, por isso eu trago um mandamento novo. Prestem bastante atenção nisso, porque João ele não ficou maluco. João ele não se equivocou nas suas palavras. João ele continua a falar sobre essas atitudes de um crente genuíno usando esse jogo de palavras, novo e antigo, para chamar a atenção daqueles crentes. Quando João utiliza esse jogo de palavra, velho e novo, ele usa para chamar a atenção quanto àquele mandamento de amar ao próximo, algo que ele vai falar no versículo posterior. Se de fato não era, de fato esse mandamento de amar ao próximo não era um mandamento novo. A gente sabe que não era um mandamento novo, porque isso Jesus falou no Novo Testamento. E não só no Novo Testamento, mas a gente tem a lei de Moisés falando sobre isso. A ideia do amar ao próximo, de fato, não era um mandamento novo, pois eles já haviam sido instruídos nisso. Porém, Jesus, com a sua obra naquela cruz, a ideia de Jesus vindo como Filho de Deus, vivendo, se humilhando, vindo como homem na terra, passando pelo que ele passou, sendo humilhado pelos homens, cumprindo com as profecias, cumprindo com as leis, ele tendo que morrer uma morte injusta naquela cruz, por pecadores como eu e você, e ressuscitando ao terceiro dia, para também que fosse cumprida a profecia com relação ao Messias de Deus, ao servo que viria libertar a nação. Com essa obra, Jesus ele traz um novo significado para esse mandamento. A ideia de amar ao próximo, não como você gostaria de amar ao próximo. A ideia de amar ao próximo não como você acha que deve amar ao próximo, mas amar ao próximo como Jesus Cristo nos amou. Jesus ele dá esse mandamento em João 13, versículos 34 e 35. Ele vai falar para os seus discípulos, um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, mas amem-se como eu os amei. Vocês devem se amar-se uns aos outros, da mesma forma que eu amei vocês. O padrão modifica. O padrão ele é aumentado por Jesus. E diante desse amar ao próximo, como Jesus me amou, não como eu gostaria de amar ao próximo, não como eu acho que esse próximo deveria ser amado, mas amar como Jesus Cristo me amou, traz um novo padrão, um novo significado para esse mandamento. Paulo, quando ele escreve a carta aos Romanos, no versículo 5 do capítulo 5, ele vai falar sobre esse derramar desse amor nos nossos corações, porque Cristo Jesus derramou em nossos corações esse amor. Algo que agora nos alcançou, nós sendo inimigos de Deus, nós sendo pessoas que mereciam a ira de Deus, que estavam debaixo dessa ira desse Deus, Deus provê a reconciliação por meio de um sacrifício do seu próprio Filho. Esse padrão de amor é um padrão diferenciado. Não é um padrão humano sobre amar outra pessoa. Portanto, se essa pessoa que diz ter comunhão com Deus odeia o seu irmão, consequentemente ela não compreende o amor de Deus por ela. E por isso ela está cega.
Ela não consegue enxergar, por causa que as trevas continuam limitando a visão dela. As trevas continuam impedindo que ela consiga enxergar, de fato, com plenitude, esse amor que Deus dispensou a todos nós. Por isso o apóstolo vai dizer que a luz verdadeira já brilha, porque Cristo trouxe uma plena compreensão e ele brilhou com relação a esse conceito de amor. Agora ele trouxe luz a esse conceito, a essa palavra que anteriormente poderia ter sido mal compreendida pelos judeus, que talvez agora estivesse sendo mal compreendida por aquelas pessoas que estavam nessa igreja. Jesus iluminou essa palavra, ele esclareceu, ele dissipou essas trevas que tapavam essa compreensão do verdadeiro amor. Dessa maneira, porém, Deus limpou os nossos olhos da cegueira e agora nós somos revelados ao amor perfeito de Deus por meio de Cristo Jesus. Diante disso, João ele encerra dizendo que o motivo de alguns que diziam ter comunhão com esse Deus não entenderem a necessidade do amor ao próximo era porque eles ainda não tinham as vistas limpas dessas trevas que cegavam a visão daqueles crentes anteriormente. Agora esses crentes, eles podem amar como Cristo Jesus amou. Agora nós, como crentes, podemos demonstrar, praticar esse amor de Deus por nós para com as outras pessoas, para com os nossos próximos. As pessoas que estão próximas a nós, nós podemos, de fato, demonstrar um amor real e genuíno, porque Cristo Jesus clareou a nossa visão. Ele tirou a nossa cegueira, limpando os nossos olhos. João nos convida a cumprir cabalmente com esse protocolo de segurança, para que diante da nossa vida cristã, a gente diariamente faça o nosso checklist. João ele está falando para aqueles filhinhos na fé. Vocês querem ter comunhão com Deus? Vocês querem entender o que é comunhão com Deus? Vocês querem descobrir se de fato vocês têm comunhão com Deus? Façam um checklist. Façam um checklist, olhando para cada item dessa lista, com todo o detalhe e atenção possível, para que você possa cumprir com tudo aquilo que o Senhor tem direcionado. Veja se na sua vida é evidenciada uma vida de obediência a esse Deus. Analisa a sua vida agora e vê se você é uma pessoa que tem obedecido aos mandamentos de Deus, que você tem se predisposto a esse obedecer aos mandamentos de Deus. Verifique isso no seu checklist. Verifique também se você anda como Jesus andou. Olha para a sua vida agora e vê se na sua vida, se você colocasse Jesus do seu lado e estivesse fazendo aquela determinada ação que você faria sem pensar em Jesus do seu lado, será que você ainda faria? Verifique se o andar como Jesus andou está ali, ticado. Verifique se ele está marcado como algo que de fato existe na sua vida. Porque você precisa andar como Jesus andou. Porque aqueles que permanecem em Deus andam
como Jesus andou. E por último, ele vai falar: verifique também na sua lista, nesse protocolo de segurança, se enxergar, se você consegue visualizar com clareza esse conceito de amor. Verifique se você compreende de fato o que o amor de Deus impactou na sua vida, para que você possa assim também amar ao próximo, como ele te amou. João chama a atenção daqueles crentes e de nós, hoje aqui, a avaliarmos, a olharmos para esse protocolo de segurança e identificarmos se de fato nós temos cumprido com cada um desses itens. Essa é a terceira prova de uma comunhão verdadeira com Deus. Porque à medida da comunhão de um indivíduo com Deus é a experiência crescente do caráter divino na sua vida. Amém? Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse momento, Senhor. Muito obrigado porque a Tua palavra ela vem de encontro ao nosso coração. Ela nos confronta com a nossa vida, com as nossas atitudes. Atitudes que temos tido, Senhor, que não agradam o Teu nome, Senhor. Que não trazem glória ao Teu nome. Por isso, Deus, assim como João nos direcionou, nós queremos estar dispostos diariamente a checar o nosso protocolo de segurança, Senhor. Avaliar cada detalhe, cada um desses itens que nós vimos na noite de hoje. Porque o nosso desejo é de fato ter uma comunhão verdadeira contigo, Deus. Senhor, nos ajude nas nossas falhas. Perdoe os nossos pecados, Senhor. Nos direciona num caminho eterno. Num caminho que agrade o Teu coração, Senhor. Nós sabemos da nossa incapacidade de cumprir com os Teus mandamentos, Senhor. Mas tem misericórdia das nossas vidas, Pai. Que o desejo de Te agradar, de Te honrar, de Te glorificar, Senhor, nunca seja substituído nas nossas vidas. Para que a gente possa viver uma verdadeira comunhão contigo, Deus. Esse é o desejo do nosso coração. Por isso oramos agradecidos, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos e amados irmãos, hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus os abençoe. Pode ter seu tempo de oração. Depois Paulo estará à porta para cumprimentar vocês.